Hoje eu sou cofundador com o Marcelo Doria, que está aqui, tá? Aqui sentado nessa terceira fila aqui. Temos o nosso time também presente para poder falar um pouco mais de algumas outras partes do que a gente desenvolve para certificação de créditos, tá? E a gente está construindo um mercado de crédito de circularidade, ou seja, crédito de carbono e crédito de reciclagem, tá? Voltados para acelerar a transição para uma economia circular de baixo carbono. Esse é o nosso grande objetivo. A gente está com falta de mecanismos de financiamento do caminho da transição para a circularidade, e é o que a Caret busca trazer para o mercado. Vou falar agora, né, dos desafios que a gente tem com a economia circular. Primeiramente, né, a gente está sobrecarregando a nossa fonte de recursos. A gente consome 2,5 planetas de recursos naturais todos os anos. A gente não tem a capacidade de renovar o nosso planeta com o tempo que a gente está consumindo. Lembrando que a gente tem mais de 1,5 bilhão de pessoas que vai entrar na classe média, exato, e isso vai gerar uma demanda de recursos naturais muito grande por vir. E, de acordo com a Circular Economy e a Deloitte, nosso mundo é só 7% circular, sendo que, de acordo com a Zero Waste International Alliance, nós poderíamos ser 90% circulares. Então, a gente tem um caminho muito grande a andar, e é uma oportunidade muito grande para a gente começar a navegar nesse rumo. De acordo com... se a gente fosse olhar para o critério de consumo ou geração de emissões a nível global, a gente vê que o setor energético, que é o grande foco do mundo hoje, né, na transição energética, ela representa 55% dos gases de efeito estufa gerados, sendo que a economia linear, que é o oposto da circular, ela gera 45% dessas emissões. Porém, olhando para um processo temporal, a oportunidade da economia circular é muito grande. Por quê? Se tudo der certo na transição energética, a gente vai conseguir atender apenas 15% da redução de gás de efeito estufa necessária para ficar abaixo de 2 graus centígrados. Ou seja, a gente tem que ter uma outra solução para atender esses 85%. E adivinha o que tem esse potencial? A economia circular. Tá? De acordo com a Circular Economy Foundation e a Deloitte, é a única chance que a gente tem de descarbonizar em grande velocidade. A gente tem muitos projetos que a gente escuta, magníficos, grandes soluções que existem, porém a gente tem que reduzir a geração de emissões, e a gente vai falar como que isso é feito. Tá? E, né, de acordo com o IPCC, acabou o tempo, né, a gente tem 2 anos para agir para ficar abaixo de 1,5 graus centígrados, sendo que, e temos 5 a 11 anos para ficar abaixo de 2 graus centígrados. A maioria dos cientistas já dizem que a gente passou dos 1,5, não temos volta mais, então já temos que começar a embarcar em soluções que buscam ficar abaixo dos 2 graus centígrados. Para quem não conhece a economia circular, né, isso é um design da Ellen MacArthur Foundation, mas, na verdade, a economia circular são 2 ciclos, né, o ciclo biológico e o ciclo técnico. O ciclo biológico é tudo que vem da Terra, né, que a gente consome e que pode voltar para a Terra, e o outro é os técnicos, né, o ciclo técnico, que é tudo que a gente usa como materiais em nossos produtos. Basicamente, eles representam metade e metade do total dos recursos que a gente consome. Sendo que a grande oportunidade, caso a gente consiga ter esses 2 ciclos construídos de uma forma independente, a gente consegue reciclar 100% dos orgânicos e até 90% dos técnicos, né, de acordo com a Zero Waste International Alliance, se a gente colocar energia e dinheiro aqui também. Né? Tudo é possível, mas muito pouco dinheiro destinado para essas soluções. E onde que isso interage com a economia circular, com descarbonização? Quando você recicla ou reusa produtos, você deixa de extrair nova matéria-prima e você deixa de todas as emissões que são atreladas à extração, transporte e processamento desses novos recursos. Né? Da mesma forma, do outro lado, com os resíduos orgânicos, né, a gente tem uma redução do gás do metano, né, que é uma prioridade global em aterros e lixões. O metano é um superpoluente, para quem não sabe. Né, então é um foco mundial hoje a gente atacar a solução do metano. Por quê? Porque ele tem um poder de calorífico maior, né, do que o carbono, e a gente reduzindo esse metano na atmosfera, a gente consegue acelerar e ganhar tempo para a gente conseguir atacar outras soluções de descarbonização. Né? Então, como eu falei, o metano é 81 vezes mais potente que o CO2 no curto prazo.
ele vale quase metade, reconhecido como 45% do aquecimento global, e o metano, né, infelizmente, recebe apenas 2% de climate finance hoje, finança climática focado no metano. E as fontes, quais são essas fontes? Eu tô trazendo o metano junto para a gente meio que aterrissar em cima da compostagem que a gente vai falar no final disso tudo, tá? Só para clarear isso. Quais são as fontes do metano hoje? O óleo, gás e combustíveis, né? A agricultura, que pode incluir o arroz também e outros demais. Resíduos sólidos, saneamento e esterco, né? Manure, em inglês, né? Isso representa em torno de 20% a 25% do total, tá? E olhando para essas outras áreas, quando a gente participa desses eventos de metano, a gente vê a dificuldade que a gente é atacar essas soluções nessas outras áreas. E a dificuldade de medir o metano que é evitado ou reduzido nessas outras áreas. Aqui, o foco em óleo e gás é muito em regulação. Aqui é a grande oportunidade de curto prazo que a gente tem, que nós todos aqui podemos impactar para fazer uma diferença, tá? E olhando aqui rapidamente, os créditos de carbono oriundos do metano, reduzido em aterros sanitários, com captura, por exemplo, hoje eles têm um Core Carbon Principle Label, né? Então eles são muito valorizados, eles são vistos como de alta qualidade porque eles estão de fato reduzindo pela captura do metano. Infelizmente, você só consegue capturar por volta de 50% desse metano. A compostagem, por outro lado, consegue evitar 75% no mínimo da produção de metano, porém, infelizmente, né, muito pouco capital é direcionado para a gestão de resíduos sólidos orgânicos, né, a maior parte desse dinheiro continua indo para a produção de energia nos aterros. Sobre o mercado de carbono, acho muito importante a gente falar sobre o que está acontecendo no mercado de carbono hoje, tá? A prevenção, que é vista como a grande solução, ela recebe pouca atenção, né? A gente está vendo muita atenção na remoção de carbono, aqui, tá? Os CDRs, Carbon Dioxide Removals, através de soluções de engenharia de carbono, onde você consegue capturar carbono e retirar da atmosfera e guardar, né, estocar isso de uma forma com durabilidade, no mínimo 100 anos, às vezes mais de 1000 anos. Muito difícil de você conseguir fazer isso. E a outra é o Nature-Based Solutions, que são as novas florestas que são criadas para capturar carbono e de alguma forma conseguir guardar esse carbono. Também muito difícil de você garantir que isso vai acontecer e leva muito tempo. São soluções de longo prazo, mas importante também, para dizer que todas essas soluções são importantes, tá? Mas diante desses cenários, diante da prevenção, o metano é o grande foco e mudança sistêmica é uma nova categoria. Mudança sistêmica é como que a gente consegue transicionar para uma economia de baixo carbono, parecido com o que foi feito na transição energética, ou está sendo feito na transição energética, porque a gente consegue instalar uma matriz energética que gera menos carbono, da mesma forma a gente consegue gerar uma economia que gera menos metano ou menos carbono também, através da prevenção, né? Então aqui são projetos para vocês entenderem, muito conhecidos hoje em dia, que é o biochar, né? Na parte da captura ou da queima de resíduos orgânicos, que vai de contra a hierarquia de zero waste, porém é um mercado grande hoje, tá? Esse mercado de biochar só no último ano cresceu mais ou menos 7 bilhões de dólares, tá? Nos últimos 3 anos 10 bi de dólares, sendo que só entregaram 2% dos créditos emitidos, tá? Queima e geração de energia, né? Metano capturado, óleo e gás, agricultura e compostagem e biodigestão anaeróbica são as grandes oportunidades. Quais que são os grandes desafios que a gente tem em economia circular? Principalmente porque a gente vive num mundo hoje onde waste management é centralizado, né? A gente tem, normalmente, falta de incentivos para separação, seja em casa ou seja em empresas. A gente tem municipalidades sem recursos adequados, isso quer dizer dinheiro, capacidade técnica, tecnologias, né? E a gente tem falta de rastreabilidade e responsabilização na cadeia. Então, se a Lei de Política Nacional de Resíduos Sólidos diz que todo mundo é responsável, a gente hoje não tem como responsabilizar os atores da cadeia de forma transparente, né? E os municípios, as conversas que a gente tem, eles querem apoio. Eles realmente querem ajuda e apoio.
mas as soluções não existem ou não são fáceis de implementar. Então, a nossa teoria de mudança da Carrot, do nosso time, é que a única maneira da gente reduzir o desperdício é atribuir um preço a ele, tá? Que nem no mercado de carbono está sendo feito, isso tem que ser feito na economia circular, e incentivar os produtores e os consumidores a pagarem, de alguma forma, por sua parcela que foi gerado. Isso é muito importante. Ou seja, a gente só vai conseguir reduzir a nossa demanda se a gente consegue, de fato, colocar um preço nisso e atribuir esse preço a quem está realmente fazendo. Se eu estou pagando imposto, hoje, eu pago imposto, isso vai para o governo depois implanta soluções, de certa forma, eu não tenho nenhum incentivo. Né? Se você for para a Coreia hoje, você paga pelo peso do resíduo que você gera em casa. Né? Em outros lugares, né, Estônia, em vários lugares na Itália, você também está sendo... o peso do resíduo que você gera, você paga por peso, que nem você paga por luz, energia, água, o que seja. Você consegue atrelar esse peso e isso te leva a incentivar a consumir menos. E para isso, esse é o mercado que está sendo criado. Né? Então, a gente tem mercado aqui de EPR, que é Lei de Responsabilização do Produtor, do Fabricante, né? Extended Producer Responsibility, de um lado, né? Onde estão os créditos de circularidade, para quem não conhece, crédito de logística reversa no Brasil, o Packaging Recovery Notes no Reino Unido, né? Esses são os créditos de carbono e de reciclagem, acontecem desse lado aqui, nesse tipo de programas que os produtores, eles pagam uma parcela do resíduo que eles geram e colocam no mercado, eles contribuem com isso. E do outro lado você tem o Pay as you throw, pagar para destinar, que no caso do Brasil seria a lei do grande gerador, né? Seriam esses tipos de programas que você consegue agora atrelar. A entrada desse capital dos dois lados é que muda o sistema. Então hoje a gente está muito focado nos créditos de circularidade, porque a gente precisa desse capital, de alguma forma entrar no mercado primeiro, para você conseguir implementar esse. Esse politicamente é muito difícil de você conseguir trazer para o mercado. Né? E a Zero Waste Hierarchy, para quem todo mundo conhece, eu acho, né? Repensar, reduzir, reusar, reciclar, compostar. Todos esses itens são importantes. Lógico que existe uma hierarquia. Todos são importantes, a gente tem que começar por algum lugar. Né? Hoje em dia a gente tem que transformar a realidade para que isso seja mais custoso, né? O aterrar, por exemplo, e tornar mais barato a reciclagem, a compostagem, a recuperação de materiais e menos custoso de todos, idealmente, seria reduzir e reusar produtos. E nós estamos aqui no Repensar e Redesenhar desse mercado, sendo que os créditos de reciclagem eles estão focados aqui, né? Nessa área aqui e focados principalmente no composto com o carbono. Sobre essa lacuna, como é que a gente fecha o custo da gente conseguir devolver, né, e valorizar a cadeia inteira de compostagem, a separação do resíduo orgânico, transporte e depois a compostagem ou biodigestão anaeróbica e demais soluções. Como que a gente faz isso? Né? A gente tem que quebrar esse cost gap, que a gente chama, a diferença desses valores. De acordo com o World Bank, né, o Banco Mundial, a gente tem um custo real entre 80 a 150 reais a tonelada, mais ou menos, para um país de médio desenvolvimento, que é o Brasil. Né? E a gente tem o custo real, digamos, num sistema de pagar para destinar, por volta de 75 dólares a tonelada, sendo que o custo é mais alto para você fazer a compostagem. E o problema, se eu tenho que pagar para destinar corretamente e você tem a coleta pública passando pela minha porta, eu vou deixar o resíduo for free sendo pago aqui para ser coletado. Ao mesmo tempo, como que eu vou pagar a mais para fazer a compostagem? Por que eu vou fazer isso? Eu estou em uma vantagem descompetitiva no mercado. Então, né, a gente tem que encontrar mecanismos que a gente consiga fazer com que isso, de fato, seja mais barato do que a solução, digamos, de competição de mercado que pode ser regulado, que é o mercado privado. Esses números são muito diferentes em locais diferentes, tá? Então, tem cenários diferentes, isso aqui é só mais conceitual, tá? Agora, para você conseguir gerar crédito de carbono, você tem um projeto de compostagem, você quer entrar no mercado de compostagem, quanto vai custar para eu fazer uma certificação de crédito de carbono no meu trabalho? Hoje em dia, no mercado de biochar, né, para você conseguir gerar 50 mil créditos, mais ou menos, vai te custar no mínimo 14 mil dólares. Só para você se inscrever para fazer um projeto inicial, para conseguir ter, talvez, créditos emitidos, né? E por aí vai, os números só sobem dali, né? O CR mais barato, mas os números são muito altos. Então,
Para a economia circular, o mercado de carbono, da forma que ele é desenhado hoje, ele não cabe para a gente, né? A gente tem que achar uma outra forma, a gente tem que baratear o custo disso tudo, de verificar e certificar créditos. Mas tem compradores, né? Temos muitos compradores hoje ativos no mercado voluntário. As pessoas normalmente pensam, o meu crédito vai valer $5 a tonelada. Imagina que é $5 a tonelada, ela pode valer muito mais. Tá? A gente tem muitas empresas atuantes agora no mercado. Você vê como, por exemplo, o biochar, que é resíduo orgânico incinerado, né, valendo $150 a tonelada. Isso são números muito recentes. Então, o mercado que a gente está olhando para compostagem e para a economia circular está em outro lugar, porque a integridade desse mercado é muito superior ao que a gente vê no mercado hoje, tá? De créditos. E a gente tem essa dificuldade do mercado existente hoje, né? A certificação é muito lenta, cara e burocrática, como eu já falei, tudo é manual, tá? Um monte de consultor que precisa assinar documentos, é muito difícil de escalar cada crédito. E os mercados em si, na verdade, o mercado não existe. Ele é o que chamam de over-the-counter. Você tem a Microsoft comprando um crédito direto do desenvolvedor de projetos. Você não tem um mercado onde você tem um preço que é líquido e tem um preço real que você pode ir lá para aquele mercado e falar, pô, se eu desenvolver um projeto, vai valer X de dólares no mercado aberto. Não, eu não sei quanto vai valer. Ele é muito volátil. Porque tem pouca liquidez, o preço está sempre variando muito. Então fica muito difícil você investir num projeto de compostagem para você ter um retorno nesse trabalho que você está fazendo. Né? Rapidamente sobre a Carrot, a gente não veio aqui para falar muito da Carrot, a gente veio para falar do projeto da Terra, mas eu queria falar um pouquinho do que a gente está desenvolvendo. Né? A gente desenvolveu uma tecnologia, uma plataforma open source, que a gente está justamente debaixo de uma fundação, justamente para a gente poder valorizar e verificar esse mercado. É chamado de DMRV, Digital Measurement Reporting and Verification. Tá? Basicamente, a gente codifica uma massa de resíduo, guarda esse dado num banco de dados imutável, registra em blockchain todas as transações ao longo da cadeia de logística reversa para garantir que aquela massa, de fato, chegou num lugar homologado por nós, né, e por terceiros, para fazer a reciclagem daquela massa e valorizar aquele crédito ambiental pelo gás de efeito estufa que foi reduzido através do processo. Tá? A gente usa AI e Machine Learning para ler, por exemplo, manifesto de transporte, certificado de destinação final. A gente regulariza todos os dados para garantir que tem a mais alta integridade possível nesses créditos que são gerados. Tá? Como que a gente faz isso? Tem uma metodologia de terceiro. Então, por exemplo, a metodologia hoje que a gente usa é do CDM, do UNFCCC. Tá? Alta credibilidade, desenvolvido por um terceiro. Ela foi validada pela Bureau Veritas, uma entidade que valida crédito de carbono, tá, e metodologias. Foi auditado por uma terceira parte, a gente vai falar sobre isso em breve, tá, com tecnologia, e um parceiro homologado, que é o caso da Terra, homologado nesse processo de geração de créditos. Tá. O que a gente faz também? Porque a gente gravou aquele dado ao longo da cadeia de logística reversa, a venda do crédito, ela distribui valor para cada um dos participantes ao longo da cadeia que foram registrados naquela massa individual. Isso muda tudo. Muda o mercado completamente. Porque, de repente, agora, o gerador do resíduo, se ele está pagando para destinar o resíduo que ele deveria fazer, agora ele tem um cashback em cima disso. Certo? Se você é um transportador, de repente você tem uma nova receita. Se você é um processador, um reciclador, você tem uma nova receita. Tá? Que agora valorizou a tua reciclagem. Mas você também tem outros stakeholders que contribuíram para aquela reciclagem e aquela valorização. Que são quem? Quem enviou o dado. Então, os integradores, né, as plataformas hoje que fazem logística reversa, integram com a gente. O autor da metodologia. Né, no nosso caso, é o Caio da Embrapa, que escreveu a metodologia. E o desenvolvedor que fez a verificação da tecnologia para verificar as massas todas. Tá? Essas recompensas, como eu disse, é para redistribuir valor, reduzir custo, encorajar realmente a participação na separação e destinação correta dos resíduos. Tá? E esse é o BOLD. Tá? O BOLD é o nome que a gente deu para essa metodologia. O BOLD significa Breakthrough in Organics Landfill Diversion, ou seja, quebra de paradigma para destinação, desvio de aterro de resíduos orgânicos, tá? De aterros. Tá? Ela é para... obviamente, para compostagem de pequena e média escala, né, e a gente quer endereçar esses 50% desses resíduos para o lugar correto e atender as emissões do metano de uma forma muito escalável. Né. Para quem não é dessa área,
o crédito carbono que ele é gerado, ele é o delta, ou a diferença, entre cenários diferentes. Então, a compostagem, ela gera algum metano, só que o aterro gera mais metano em cenários diferentes, onde você tem a queima do metano, ou a captura para energia, onde você tem um lixão a céu aberto, ou com a queima aqui. Então, essa diferença é que geram os créditos, tá? Rapidamente, agora, antes da gente entrar no case da Terra, metodologia da ONU, autor Embrapa, professor Caio Nácio Teves, metodologia de tecnologia sólidos, verificação e validação pela Bureau Veritas, tá? Nosso auditor da parte da reciclagem, o Storel, está aqui. O auditor da parte de carbono não pôde vir, a Camila da Bureau Veritas. Tá? E os standards para você lançar crédito de carbono, por exemplo, eles são muito rigorosos. Tá? E a gente tem que atender, por exemplo, aqui é um exemplo da Carbon Direct, e ela traz exatamente o que eles procuram em qualidade de créditos. Tá? Se causa algum dano ambiental ou social, se tem adicionalidade, quais são os baselines, se eles são medidos, qual o processo de medição e verificação para o lançamento do crédito, se ele é durável. No caso da economia circular como um todo, a gente está evitando que o metano seja emitido, então é extremamente, da mais alta qualidade possível, tá? E se tem algum leakage, né? Leakage, não sei como é que fala isso em português, algum vazamento. Vazamento aqui. Então, aqui é só um resumo de tudo, a gente não vai entrar em nenhum desses detalhes aqui, mas cada um desses itens tem que ser muito bem defendidos diante de um buyer, tá? Eu posso dizer que, na minha opinião, não existe crédito melhor no mundo hoje do que um crédito de metano que foi prevenido, que não foi emitido, tá? E que gera um valor simplesmente absurdo para o mercado. Uma crítica muito grande no mercado de crédito de carbono é que o dinheiro que você usa para comprar créditos, ele vai, na verdade, não para quem está trabalhando no mundo físico. Ele vai para consultores, intermediadores, bancos, um monte de gente que está no meio ali, que acaba, uma crítica muito forte, que menos de 30% de fato acaba impactando o pessoal no mundo físico, né? No nosso caso aqui, os nossos créditos estão impactando diretamente as pessoas e as empresas no mundo físico, tá? É isso, pessoal. Um overview, foi muita coisa, desculpa, mas acho que agora a gente consegue aterrissar para falar sobre o projeto da Terra e do mercado como um todo. Eu queria convidar Lívia, por favor, da Terra, parceiraça, por favor. Storel, nosso auditor. Vinícius pode trazer um contexto mais macro do que está acontecendo no mercado também. Bom, gente, a gente vai ter uma troca aqui. Eu queria deixar aberto, qualquer um pode interromper aqui e fazer perguntas o mais dinâmico possível. Tá? Muito feliz de anunciar que a gente está com os créditos agora emitidos da Terra. Então, no nosso entendimento, como eu já falei, a gente acha que eles são os créditos mais interessantes, mais valiosos, que se encontram, mais interessantes no Brasil. Hoje a gente tem a COP30 que vai acontecer esse ano. Infelizmente, a economia circular não é uma solução, digamos, top priority, né, prioridade máxima. A economia circular ainda é vista como uma parte de gestão de resíduos, em vez de fato, um potencial forte, poderoso econômico. O metano também não é, tá? Incrivelmente não é visto como um grande, ele está abaixo dos projetos de descarbonização, não é uma categoria por si só. Então esse projeto é muito especial. Queria agradecer a Lívia, porque a gente está nisso há mais de 2 anos, se não me engano, para conseguir... Eu estava pensando nisso agora, mas acho que já faz mais de 2. Pode pegar o microfone. Eu acho que fazem mais de 2 anos que a gente está nessa jornada. Né? Oi, acho que está desligado. O Storel eu conheço há mais de 6 anos, se não me engano, Storel, é isso? Lá em Brasília, um projeto de lixo zero, que a gente montou de Zero Waste, bares e restaurantes, foi nosso consultor, e eu estou conhecendo o Vinícius agora pessoalmente. Mas eu queria, Lívia, que você falasse um pouquinho do processo de certificação, o que você viu, a quantidade de trabalho que levou, talvez um pouco sobre o custo disso tudo, seria bem interessante para quem está nessa área. Perfeito. Bom, boa tarde, agradeço pelo convite. Para a gente é super simbólico estarmos aqui hoje, né, juntos, falando de algo que a gente acredita muito, que é termos a circularidade como um caminho muito viável
para o combate às mudanças climáticas. Como você já falou, a gente está nesse processo já há algum tempo, junto com a Carrot, creio que mais de 2 anos. A Terra já opera a planta de compostagem em Jundiaí há mais de 20 anos, e foi muito bacana a gente conhecer o trabalho da Carrot, justamente porque veio para atender um ponto que a gente sabia que tinha potencial, mas não sabia como demonstrar isso, né, por onde começar. Falando especificamente da auditoria, como o Ian falou aqui, nós passamos por 2 auditorias. Uma foi a respeito do processo, né, foi bem técnica, foi feita pela Estorel, e a segunda auditoria foi focada em carbono, pela BV, né, foram eles que nos auditaram. E para nós, assim, como a gente já opera com a planta certificada 14001, muitos dos processos, né, evidenciados ali na auditoria, procedimentos, nós já tínhamos isso organizado, mas é sempre boa essa troca com os auditores, né, porque mostram outros pontos, outras visões, e a gente pode também ter essa oportunidade de melhorar o nosso processo. Mas sim, foi muito boa essa troca com os especialistas, e finalizamos, né, a homologação. Então agora nós temos esses relatórios, o que foi necessário para a gente caminhar com a integração de dados, né, junto com a plataforma da Carrot. Então nós já temos também um software próprio, né, que controla toda a gestão de resíduos, todo o recebimento de resíduos na planta, e nós fizemos em paralelo esse processo de integração, mas para ela acontecer de fato, a gente precisaria finalizar os processos de auditorias. Então, com isso feito, homologado, liberamos para a integração e, consequentemente, para a gente ter a emissão dos créditos, né? Obrigado. Estorel, na tua visão, você pode falar um pouco sobre... você é um dos maiores expertos nessa área de compostagem. Para quem não conhece o Estorel, você pode falar um pouquinho, mas você lançou o projeto da Lapa, não é o parque de compostagem da Lapa, que atende os parques de São Paulo. E, primeiro, qual que é o valor, digamos, talvez, da compostagem dentro desse cenário como um todo, e talvez um pouquinho da Terra, do processo com a Terra? Eu trabalhei aqui em São Paulo, fui coordenador de resíduos orgânicos, né? E a minha tarefa foi começar os processos de compostagem na cidade de São Paulo, do que a gente poderia chamar de a nova compostagem, né? São Paulo teve uma experiência de compostagem muito negativa nos anos 70, 2004, que terminou fechando as usinas de compostagem, porque naquela época a ideia era compostar lixo. Quer dizer, quando você pensa compostar lixo, você faz um lixo de compostagem e um lixo de composto. Quer dizer, você misturou na entrada, vai sair misturado no fim. Quer dizer, por isso que ele mostrou o slide aqui, que a separação é a origem dessa nova compostagem. Quer dizer, e esta nova compostagem, ela não é mais tratamento de resíduos. Se você perguntar para 100 técnicos de saneamento, todos eles vão falar para você que compostagem é tratamento. Só que a nossa legislação, ela é mais avançada, ela define claramente compostagem como reciclagem biológica. Aliás, o que eu aprendi na Terra lá, que o nome deles, Terra, vem de tratamento de esgoto, que foi a primeira unidade da empresa, e reciclagem agrícola. E é justamente este passo que nós estamos fazendo a nível de Brasil, passando do tratamento de resíduos e esgotos para a reciclagem biológica. Isso significa montar uma cadeia toda nova, cujo objetivo não é simplesmente tratar resíduos e esgoto, é devolver o resíduo orgânico para o ciclo biológico. Portanto, esse resíduo não pode ser veículo de contaminantes. Ele tem que estar apto a fazer o trabalho agronômico e, só vou aproveitar aqui, a Terra, ela, no processo de auditoria, a gente vê
que todos esses elementos da cadeia, a começar pelo governo. Quer dizer, você, para ter um negócio hoje, você precisa atender a lei federal, leis estaduais, as leis municipais. E você precisa atender um monte de órgãos com infinitas coisas diferentes. E quando isso se transforma num processo técnico, aquela regulação, ela interfere vivamente no seu funcionamento e no seu negócio. Então, a história da Terra é uma história de quem soube pular todos os obstáculos, né, regulatórios, técnicos e econômicos para conseguir fazer a reciclagem biológica, inclusive montando, no final, um processo de extensão direta com os agricultores, onde foi se consolidando a confiança do agricultor no produto. Senão o agricultor não compra. Se ele não confiar que aquilo é bom, ele não vai comprar. Então, a Terra, ela construiu toda a cadeia dela ali, né, no processo deu para ver isso na auditoria com muita, né? Agora, eu só queria lembrar que passou aqui no encontro da XP o Al Gore, e ele fez uma fala que ninguém deu muita repercussão, mas ele falou o seguinte, que o Brasil, os brasileiros não percebem o quanto o Brasil é central na discussão da mudança climática global. Ele falou, primeira coisa, a nossa matriz elétrica é quase 90% livre de combustíveis fósseis. Mas ele falou mais duas outras coisas. Ele falou, o Brasil é o país do mundo onde você tem maior capacidade e possibilidade de sequestrar carbono para o solo, mudando o uso da terra. E é o país do mundo onde eu tenho maior chance de preservar, acabar com o desmatamento e recuperar áreas degradadas para florestas. Quer dizer, o Al Gore, ele fala essas duas coisas, quer dizer, a fotossíntese, que é a regeneração de biomas, e o sequestro de carbono para o solo. Agora, na emergência climática, é fundamental a gente saber em que momento essas soluções vão entregar o seu resultado. E aí, o que nós estamos descobrindo é que para a gente conseguir fazer fotossíntese, sequestrar carbono com regeneração de biomas, a gente vai levar várias décadas. Uma floresta, ela tem que crescer, ela precisa de dossel, bosque, subbosque, quer dizer, ela não cresce em um ano. Em um ano, o carbono colocado no solo da compostagem, ele sequestra carbono porque ele ativa a vida microbiana do solo. E essa vida microbiana do solo, em um ano, ela sequestra carbono no solo. Ela transforma, a bactéria vive pouco. A bactéria viva respira, solta carbono na atmosfera. Mas como ela vive pouco, quanto mais bactéria viva tem, muito mais bactéria morta tem. E a bactéria morta é carbono do solo sequestrado, fixado no solo superficial, tirado da atmosfera e botado de novo no solo, naquilo que era, inicialmente, antes da agricultura moderna, a terra preta de índio. Então, nós, na agricultura moderna, a gente perdeu essa camada de carbono do solo superficial. E o Al Gore colocou isso, e eu não vi ninguém repercutir isso, né? Então, nós estamos com uma ferramenta aqui que é justamente para a gente conseguir montar essa cadeia da reciclagem orgânica a partir da compostagem, a partir que é uma das técnicas de sequestro de carbono do solo. E hoje a gente tem uma discussão científica, onde em 2003 saiu um artigo na Global Change Biology, uma revista científica, que o pessoal falava assim, um grupo enorme de cientistas, falando,
não precisamos mais pesquisar nada. O que nós temos que fazer é implementar imediatamente estratégias de sequestro de carbono do solo. Porque essas estratégias têm condição de dar resposta em termos de gigatonelagem de carbono suficiente para a gente ganhar tempo para que outras tecnologias de sequestro de carbono possam ter o seu efeito. A gente não vai ter o tempo para as florestas crescerem, então nós precisamos de soluções para preencher esse tempo e sequestrar o carbono antes. Essa é uma conclusão que já está clara para a ciência. Quer dizer, a compostagem é a arma mais importante para reverter a mudança climática. E o Brasil é o país do mundo onde isso é mais possível de ser feito. Essa é a situação. Fantástico, Storel, muito obrigado por isso. Eu queria trazer o Vinícius, por favor, se você pudesse dar um contexto do que está acontecendo na economia circular como um todo, como tema no Brasil, o New York Climate Week do ano passado, em novembro, eu via a economia circular como nunca sendo um tópico de relevância. Pela primeira vez eu vi isso sendo de fato discutido como uma grande solução, mas ainda não está lá em cima. Mas uma conversa rápida com o Vinícius hoje está talvez me trazendo um pouco de esperança aqui. Legal, obrigado, Ian, obrigado a Carrot pelo convite. Meu nome é Vinícius Saraceni, eu sou fundador do Movimento Circular. Hoje é a maior iniciativa de fomento à circularidade. A gente nasceu no começo da pandemia, né, com um projeto para exatamente ativar o tema de circularidade junto, né, às escolas técnicas, né, preparando os jovens para o mundo do trabalho, para o futuro do trabalho. E a gente vem acompanhando, né, a gente fala, pô, na época o termo economia circular ainda era mato, né, praticamente, e a gente fez uma pesquisa com uma universidade mexicana, na Tecnológica de Monterrey, com estudantes de pós-graduação em desenvolvimento sustentável, e com a pergunta, né, você sabe o que é economia circular, sim ou não, e se sabe o que é? Né, 50% tinham ouvido falar no termo, e dos que responderam, que sabiam, acho que deu 6 a 7% responderam algo próximo do que é a economia circular, né? Ela está muito ligada, eles achavam que estava em volta de economia solidária, enfim, algo bem nichado. E, na verdade, é um novo modelo econômico, né? Uma agenda realmente de oportunidade. A minha história está ligada em educação voltada para a sustentabilidade, eu estou nessa área há mais de 15 anos, e em relação à sustentabilidade, algo que a gente, logo no começo, né, no momento que a gente estava concebendo o movimento circular, e foi exatamente já uma resposta da visão da complexidade que a gente precisa, o nível de complexidade que a gente precisa atuar para endereçar os desafios de circularidade. Não adianta ser um projeto, né, é uma agenda de sociedade. Foi que de fato, a economia circular ela vem como uma grande agenda de oportunidade. Eu acho que em relação ao que a gente acompanhava no discurso da sustentabilidade, como uma agenda sempre foi muito restritiva. Não, ela era castradora, né, no posicionamento. A economia circular, praticamente, ela diz como entregar os desafios de sustentabilidade, só que numa agenda visando oportunidade. A gente está falando de geração de emprego, de renda, de novos negócios, de startup, de crédito. Enfim, é uma agenda de oportunidade que, no final, vai endereçar os desafios de sustentabilidade. Enfim, a fala inicial aqui basicamente corrobora com essa visão. Então, a gente percebeu a aderência que o tema vem ganhando, a atração que o tema vem ganhando de lá para cá. Haja vista que a agenda de circularidade, em escala federal, ela não está no Ministério do Meio Ambiente com força, está na regulamentação, né, da responsabilidade estendida do produtor com as estratégias de logística reversa. Mas o central da economia circular está no Ministério da Fazenda, está no Ministério do Desenvolvimento Econômico, está no Mover, está no Nova Indústria Brasil. A palavra economia circular aparece 18 vezes no plano da Nova Indústria Brasil, ou seja, ela permeia de forma transversal todo o plano de desenvolvimento econômico que está sendo projetado
no Brasil hoje para o futuro, para as próximas décadas, né? Então, ele vem se conectando, acho que de forma muito assertiva, no eixo central de desenvolvimento do país. Só que a gente precisa escalar isso para todos os setores, as entidades setoriais, a indústria, a academia, a sociedade. Na economia circular é quando todo mundo, de certa forma, dá as mãos e fecha o ciclo, né? Acaba o sistema linear. E algo que a gente vem percebendo é como que, por exemplo, né, o ano de 2025, a gente no ano passado, o nosso encontro de parceiros, né, graças a Deus vem crescendo, hoje o Movimento Circular já tem mais de 80 parceiros né, na América Latina, envolvendo governos, entidades setoriais, indústrias, startups, e por aí vai. Como que, né, a gente no encontro ano passado falou, 2025 vai ser o ano da economia circular. Né? No Brasil, esse ano a gente está concentrando a Lei de Incentivo à Reciclagem, que é a Lei Rouanet da Reciclagem. A gente, aliás, acabou de aprovar um primeiro projeto nessa lei, um projeto muito legal. Temos aí os decretos que estão regulamentando a logística reversa de uma série de cadeias. Né? A gente vai ter, provavelmente, essa semana, está sendo esperada a regulamentação da logística reversa do plástico, chamado Decreto do Plástico. Em 2021, teve dos eletrônicos, tem um boom no setor de estruturação de logística reversa nessa área. E conseguimos, então, ou seja, a gente tem regulamentação chegando com força para ativar vários elos da cadeia. Nós temos, ocorreu no Brasil agora em maio, o Fórum Mundial de Economia Circular, pela primeira vez na América Latina, e foi capitaneado por quem? Pela Fiesp e a CNI, ou seja, está no coração da indústria. Porque a indústria, né, quer ou não, ela vai, essencialmente, ela tem uma planilha Excel na frente. E a economia circular é uma agenda de oportunidade. Ela vai impactar no Excel da firma, né? Então, né, ele vai estar otimizando o recurso, ele vai estar, em vez de pagando para retirar, ele vai estar ganhando dinheiro, né? Você acabou de mostrar aqui um exemplo claro, eles estão percebendo isso. E os novos modelos econômicos da nova indústria vêm sendo percebidos como uma grande agenda de oportunidade, né? E o embaixador estava presente no presidente da COP, né, meu Deus do céu, André Lago, né? André Lago Rezende. Bom, enfim, André Lago, né? Estava presente, e uma das estratégias da Fiesp foi chamá-los exatamente para começar a fazer o grande advocacy da economia circular para a COP30. Então, provavelmente tende a ter um espaço relevante ainda a discussão da economia circular na COP30. Então, a gente teve o Fórum de Economia Circular, vai ter a COP30 com um tema provavelmente ganhando força, né, até porque é o grande... É a transversal do Ministério do Desenvolvimento Econômico, né? Ou seja, bom ouvir isso. Né? Eu tinha ouvido ao contrário, mas que bom. Exato. Então, de fato, e a gente vem percebendo, né, cada vez mais o tema, o nível de procura que a gente recebeu, né? O Movimento Circular é um dos curadores da Climate Week em Economia Circular, vai estar rolando o Fórum de Economia Circular na quarta-feira agora, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo, vai ser aqui no auditório da CETESB, e a gente recebeu tem mais já deu sold out nas inscrições, assim, a procura sobre o tema está cada vez aumentando mais, a gente percebe isso ano a ano nos eventos. Então, eu tenho uma visão bem otimista de como a economia circular, de fato, vem se tornando o como endereçar os nossos desafios climáticos, né? Então, muito legal a iniciativa e o case, né, do metano, que é um tema, né, o São Paulo, só para fechar a fala aqui, São Paulo acabou de apresentar um estudo junto com a Fiesp, né, e junto com a Scania, que eles têm uma estratégia de biometano, e São Paulo tem um inventário potencial de 40% de utilização energética, acho que em relação a diesel, só com biometano, né? Então, eles estão criando estratégias no estado de São Paulo para a produção de biometano, e acho que tem tudo, né, precisa estar conectado com uma tecnologia para ainda mais poder gerar aí os créditos a partir disso. Então, o estado de São Paulo em si é um estado que eu creio que tem muito para se beneficiar, né, de uma visão que tem o biometano como estratégia energética e de negócios, acima de tudo, né? Então, muito legal. E isso vai em linha também com os avanços a nível
internacional, né? O IFC, a gente tem um representante do IFC aqui, eles lançaram recentemente o protocolo de harmonização da economia circular. Então, como que você a taxonomia para isso tudo, como que você financia a economia circular para analisar projetos de green bonds e sustainability linked bonds, esse tipo de investimentos. Então tem coisas que estão acontecendo a nível global que vão realmente ajudar, inclusive aqui localmente. Mas eu queria abrir para perguntas, até eu vou talvez às vezes reverter para alguém na plateia que tem expert aqui dentro, que poderiam até ajudar a responder algumas perguntas. Se alguém tiver dúvidas ou comentários, por favor, fiquem à vontade de abrir aqui. Podemos? Obrigado. Obrigado, Ian. Bastante interessante, muito obrigado aí pelas falas. Eu sou Alexandre Moreira, do IFC, e uma pergunta para o painel. Hoje, a nível de municipalidade, e estou pensando nas municipalidades grandes, quais são os principais entraves regulatórios que você tem para adoção em massa da compostagem do resíduo sólido, da comida? Bom, falando um pouco aqui da experiência da Terra, né, embora a gente atue mais com grandes geradores, com indústrias, acho que um ponto até que o Ian ressaltou aqui é essa questão da taxa de coleta de resíduo, né? Então, como existe o serviço público e não há cobrança, né, de modo geral, né, e aí tem municípios que já têm suas próprias leis nesse sentido, né, que tem um limite máximo para coleta pelo serviço público, mas ainda não é a regra. Fica mais fácil colocar para coleta pública do que, de fato, fazer o processo de segregação. E também, até pegando o gancho aqui do Estoril também, a segregação, ela é o começo de tudo, né? Aonde tudo começa. Então, não tem como produzir um composto de boa qualidade, porque necessariamente o composto precisa ter uma boa qualidade, né, para que o sistema todo funcione, né, de entrada de resíduo orgânico e saída de fertilizante orgânico, sem ter uma boa segregação dos resíduos. E isso, além da segregação, a gente tem o armazenamento, porque com isso a gente precisa ter locais adequados, né, para fazer armazenamento de forma separada, e a logística envolvida também, que acho que é o fator mais determinante nessa história também, né? Porque precisa ter rotas logísticas que viabilizem o envio desses resíduos, aqui no caso dos resíduos orgânicos, para serem reciclados em plantas de compostagem. E hoje a gente ainda tem um conceito de coleta de tudo misturado, né? Não tem as rotas específicas para isso, e aqueles geradores que querem implementar, eles precisam desenvolver suas próprias soluções, né? Seja de armazenamento, logística, e encontrar o parceiro também para desenvolver a compostagem. Então, eu vejo que esses pontos precisam estar bem encaixados, né? Essa engrenagem toda precisa funcionar para o negócio acontecer, e até por isso que eu acho tão interessante aqui o processo da Carrot de distribuição dos créditos, né? Porque ele vem como um incentivo para todos os integrantes da cadeia, né? Não apenas o gerador, não só o pátio de compostagem, né, que é o reciclador, como também o transportador que está envolvido na logística desse processo, porque ele desempenha um papel muito importante. De fato, a regulação brasileira, na hierarquia de ações da Lei de Resíduos, o aterro é o último. Só que na prática ele é o primeiro. Quer dizer, todos os prefeitos, eles pensam, como que eu vou resolver o problema do aterro? Né? Como que eu vou mandar? Por quê? Porque tem, vamos dizer assim, um incentivo público a coletar o lixo de forma indiferenciada e mandar para aterro, porque a gente não conta o custo real do aterro
no custo do aterro. Quer dizer, a Alemanha, em 1995, ela proibiu mandar resíduo orgânico para aterro. Por quê? Porque eles fizeram um estudo de, depois do aterro terminado, quanto tempo ainda leva para manutenção, encerramento e recuperação daquela área, e se chegou à conclusão que não era 20 anos, nem 50 anos, talvez 100 anos leve para remineralizar os materiais e reaproveitar aqueles materiais. Então, se você pôr um custo de manutenção de 100 anos no aterro, ele ficaria inviável. E aí, se falar assim, não, peraí, esse negócio custa muito caro, na verdade. E aí, só pode ir para aterro realmente aqueles 10, 12, 15% de resíduos que eu não tenho nenhuma possibilidade técnica nem de reciclar, nem de compostar. Então, na verdade, o aterro deveria ser só para esses 10% do lixo. E ele é para os 100%. Então, a gente manda lodo de esgoto para aterro. A gente manda resíduo de poda para aterro. Então, deveria ter imediatamente, aliás, a nossa regulação é contra. Por exemplo, a gente fez um novo marco legal de saneamento. Aí tivemos que fazer um novo decreto, porque teve mudança na lei da PNRS 12.305. Então, em janeiro de 22, nós aprovamos um novo decreto regulamentador da PNRS, da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Nesse decreto diz que coleta seletiva é obrigatória a segregação em 3 frações. Desde 2022, no Brasil, é obrigatório separar o orgânico na origem. E ninguém sabe disso. Está na lei. Então, nós precisamos de uma chacoalhada. Esta chacoalhada, ela não vai vir só do governo, não vai vir só da sociedade, não vai vir só dos catadores. A gente tem que acumular. Então, a gente acumula por experiências demonstrativas, experiências e exemplos de coleta seletiva em 3 frações. Até ela é obrigada quando ela vai receber um cliente, ela manda um emissário lá para fazer uma análise de como ele trabalha com seus resíduos, para falar, esta parte de resíduos seus aqui me interessa, essa outra parte não me interessa, você vai separar essa parte, antes de aceitar o resíduo do cliente. Então, é um trabalho de desenvolvimento da segregação na origem. Então, todo mundo tem que fazer isso, né? E a gente, só para... Desculpa o tempo, mas a gente teve experiência com o SESC, né? O SESC implantou a segregação em 3 frações e começou a mandar o seu resíduo orgânico para um pátio de compostagem aqui em São Paulo chamado Planta Feliz, um dos SESCs, né? E esse SESC, eu perguntei para a responsável, falou, quão difícil foi você implantar a coleta seletiva em 3 frações no SESC? Sabe o que ela respondeu? Que durante a implantação foi meio confuso. Depois de implantado, todos os custos, as dificuldades que ela tinha antes eram igualzinho, era a mesma coisa. Ela, do mesmo jeito que ela tinha preocupação com coletar o resíduo e mandar para o aterro, ela gastava o mesmo tempo, o mesmo custo para coletar em 3 frações e mandar para compostagem. Então, hoje há um mito nas empresas, um mito nas prefeituras, de que a coleta em 3 frações é impossível. Isso é um mito. Quer dizer, agora, se a gente não fizer, a gente não vai descobrir que é um mito, né? Então, a gente precisa de um chacoalhão. Esse chacoalhão, ele tem que ocorrer
em vários stakeholders nessa cadeia, né? A academia no Brasil está totalmente de costa para isso. Não está olhando para isso, né? Então, nós temos preocupações no governo federal, mas você perguntou no nível municipal, quase zero. Nós não temos, os nossos dirigentes não têm apoio técnico, capacidade técnica, têm dúvidas básicas. Por exemplo, eles acham que é possível fazer compostagem em um dia. Tem máquinas que fazem compostagem em um dia, então eu não quero uma compostagem de 60 dias, 90 dias. Agora, ele não sabe que a compostagem em um dia só degrada aquilo que degrada em um dia. Aquela parte da matéria orgânica que leva 90 dias para degradar não é degradada. Então, assim, nós precisamos superar essas coisas. E a forma de superar, o case da Terra é um bom exemplo. Por quê? Ele mostra a possibilidade de fazer isso de forma econômica, de forma técnica, de forma regulatória. E isso não ocorreu de uma hora para outra. É um acúmulo de quantos anos? Mais de 20 anos. Né? Mais de 20 anos de bater cabeça todo dia. Então, é um desenvolvimento. Então, esse desenvolvimento chegou nesse ponto onde a Terra ela consegue fazer a reciclagem agrícola do esgoto. Né? Inclusive, assim, ela juntou essas duas... Quer dizer, eu trato o esgoto e faço a reciclagem agrícola. A Terra devia ser um modelo para todas as estações de esgoto do Brasil, gente. Todas as estações de esgoto geram lodo de esgoto. E esse lodo de esgoto não vira compostagem, não vai para reciclagem, vai para o aterro. Então, a Terra é um case para virar uma obrigatoriedade para todas as estações de tratamento de esgoto do Brasil. Posso só até complementar? Só vou complementar para contextualizar um pouco o que o Estorel está comentando, porque a nossa planta de compostagem, né, da Terra, ela teve uma origem um pouco diferente das outras. Nós nascemos no saneamento, então foi uma planta que nasceu justamente para resolver o problema da destinação do lodo gerado no tratamento de esgoto dentro da Companhia Saneamento de Jundiaí, que é a empresa privada de saneamento que opera lá no município. Então, o principal resíduo compostado na planta é o lodo de esgoto, por isso que ele está citando como exemplo. E como a compostagem é uma composição de resíduos, entram aí também outros resíduos orgânicos na mistura, né? Como o caso, por exemplo, da fração orgânica do resíduo sólido urbano, gerado em restaurantes, principalmente dentro de indústrias, redes de supermercados que conseguem fazer a segregação dos resíduos de frutas, legumes, verduras. Nas indústrias alimentícias também tem muita sobra, né, de produção, o próprio lodo para as indústrias alimentícias que têm suas próprias estações de tratamento também conseguem destinar para a planta. Então, a gente tem um mix de resíduos, sendo o principal o lodo, mas também com essa contribuição de resíduo de restaurante, FLV. E, de fato, a gente observa essa questão que o Estorel falou da segregação, né? Acho que aí, principalmente, para a fração orgânica do resíduo sólido urbano, e eu observo que os geradores que nos procuram e fazem esse negócio acontecer, né, de segregar, armazenar, desenvolver a logística, geralmente tem alguma política zero aterro, é uma indústria que já vem com alguma meta estabelecida, e isso acelera o processo, né, faz com que eles precisem encontrar esses caminhos para tirar esses projetos do papel. Perdão, Ian. Mas eu queria trazer mais um outro case, Alex, porque, na verdade, a Terra ela nasceu, acho que um volume muito grande de resíduos, né? Mas você tem outros partes de compostagem que sofrem muito com a parte financeira. Como é que eu vou capitalizar
a empresa para poder... Como é que eu vou achar o volume de resíduos que eu preciso para ter uma operação mínima? O Estoral é expert nisso, mas tem fases diferentes de profissionalização de pátios. Você começa muito pequeno, com coleta de bombonas, né? Depois você vai para o saco do João, do Eco aqui, do bioplástico, que você precisa, para você não ter que lavar cada contentor, você usa um saco compostável que já vai dentro da leira automaticamente, já faz parte do processo de compostagem, reduz custo de limpeza e consumo de água. Depois você vai para um outro estágio. Então, você precisa muito capital, é muito capital intensivo no começo, então isso é uma grande barreira. A outra, eu diria que a lei do grande gerador, pelo menos em Brasília, no nosso caso, que foi o caso do Ecozinha, que o João estava junto, Storel também, dos bares e restaurantes lixo zero, zero waste em Brasília, isso foi o que deu start, porque uma vez que você é um grande gerador e você foi obrigado a destinar o seu resíduo para um aterro sanitário e não ser coletado pelo coleta municipal, agora o teu preço mudou. O teu preço agora é de uma coleta privada, o custo da coleta privada, então não é mais gratuito jogar na rua, você sempre vai competir com isso, mas eu tenho que pagar pelo resíduo que eu gero. Se eu tenho que pagar pelo resíduo que eu gero, aí eu vou falar, vou pagar 100 por isso, mas se eu pagar 110, 120 para compostagem, será que vale a pena? Aí você mudou um pouco o jogo. E aí, né, aí o problema que a gente enfrentou em Brasília é que não era suficiente. Infelizmente, mesmo com a lei do grande gerador, o vizinho joga na rua, mesmo com a lei do grande gerador, o economics é caro demais para compostar, então eu prefiro, mesmo assim, destinar para o aterro. Então, foi aí que nasceu, né, a nossa história aqui da Care, nasceu para resolver esse problema. Como é que eu faço com que a compostagem seja mais barata, pelo menos, do que destinar para uma situação não adequada? Mas tudo começou com a lei do grande gerador. E aí foi o primeiro passo. Storel, você sabe ou Vinícius, você sabe em quais estados que a gente tem lei de grande gerador no Brasil? A lei de grande gerador é uma lei federal, é uma obrigação de cada município. Então, cada Câmara Municipal tem que fazer a linha de corte. O que é um grande gerador? Em São Paulo é 200 litros. Então, um grande gerador é aquele que gera mais de 200 litros por dia. Outra cidade é 100 quilos. E isso, a lei federal falou, quem define isso é a Câmara Municipal. Agora, é uma obrigação das câmaras municipais definirem isso desde 2010. E ninguém cobrou isso das câmaras municipais. Por quê? O grande gerador, pela política nacional, não pode ser custeado pelo recurso público municipal. A lógica da lei foi essa. Então, de fato, é um ponto que a gente precisa... Porque onde tem lei do grande gerador é onde a compostagem avança. E aí, eu acho que só para amarrar um dado, né, em contexto, a gente está em agosto, agora é o mês que encerra o prazo para as prefeituras regularizarem os mais de 3 mil lixões a céu aberto que o Brasil ainda tem. Então, a partir de agora, passa a ser passível de denúncias como crime ambiental o depósito de lixo em lixões a céu aberto. Então, a gente tem 3 mil no Brasil ainda ativos. A diferença de lixão e aterro. Aterro é controlado, tem um lugar certo, impermeabilização de solo, cuidado para não ter poluição no lençol freático, etc. Lixão a céu aberto é um terreno qualquer que a prefeitura acha, passa uma retroescavadeira, abre uma vala, vai enchendo de lixo, encheu, fecha, abre uma do lado. Isso quando já é minimamente, né? Para não falar que um lixão simplesmente é um lugar onde o caminhão vai, joga tudo e fica uma pilha num lugar longe dos olhos da população. Então, a partir de agora passa a ser crime. Então, a gente dá um passinho também para pressionar o poder público. É passível de denúncia de crime ambiental diretamente no CPF do prefeito. Olha que interessante. A partir de agora, em agosto. Então, tá aí mais um impulso para poder acelerar. E outra que a gente concorre com uma indústria que já tem uma estrutura muito estabelecida, que é as empresas de coleta de lixo, que ganham por tonelada aterrada.
Então, queira ou não, eles fazem parte do sistema, mas é quem não faz muita questão de que reduza, reuse, recicle, porque isso não vai para aterro. Então, a gente luta contra um poder econômico que ganha por tonelada aterrada. Então, tem que estar na mão desses caras também até a coleta para poder fazer valer. E a gente às vezes coloca vilões e heróis, né, no cenário, mas é porque os incentivos não estão desenhados corretamente ou eles não foram implementados. Então, podemos ter leis muito, muito boas, mas não tem fiscalização, ou né, a gente não deu aquele salto ainda de que cada um deveria pagar pela quantidade de resíduo que gera. É que nem a conta de luz, a conta de água, a gente tem que ser incentivados a gerar menos, ou que seja até mais interessante, outros tipos de produtos. Eu estava trocando uma peça em casa, né, essa semana retrasada. Aí o cara falou assim, pô, mas... Eu falei, mas não dá só para trocar a lâmpada? Eu tenho que trocar, desculpa, só a lâmpada tem que trocar toda a luminária inteira? É mais barato você jogar tudo fora do que você simplesmente trocar uma lâmpada. Por quê? Porque, né, o produto veio de um lugar muito barato, não está no preço, isso jogar fora, e aí você se mata para achar uma solução para conseguir reciclar aquilo, assim, o esforço herculeano para conseguir achar uma solução, sendo que o mercado inteiro funciona de outra forma. Então, esses incentivos a gente tem que trabalhar de forma diferente e fomentar soluções como a gente viu da Terra aqui, que realmente foi muito incrível. Tá? Pessoal, mais alguma pergunta, algum comentário, talvez? Diga, por favor. Por favor. Tudo bem, boa tarde. André, da Achar Soluções Ambientais, acabo de lançar minha empresa, o Story é uma referência para nós aí. Mais do que um comentário, quero fazer um agradecimento ao Vinícius e ao Movimento Circular, porque eu também sou professor, e tem pouco material de economia circular no mercado. Quem puder, acesse o site lá do Movimento Circular, não estou ganhando nada. Obrigado pelo merchan, obrigado pelo merchan. Cara, é campeão, é muito importante e ajuda muito na hora que a gente está transmitindo isso para os alunos. Independente, de novo, você falou aí da galera lá da pós-graduação, tem que começar lá de baixo. Sim. E ajuda muito. Fazer esse agradecimento e não está no centro do debate hoje, mas eu queria ver, poxa, como que a educação pode ajudar, de repente, na pré-escola, começar a separar três montinhos para facilitar a vida dos que vêm depois deles ainda. Obrigado. Bom, então, pegando o gancho, primeiro agradecer o agradecimento e o uso, né? Enfim, o material, a gente começou com aquela plataforma, com os conteúdos da plataforma, né? Eles são conteúdos abertos, gratuitos, em Creative Commons, pronto para remixar, para apoiar professores e entusiastas, líderes de organizações, para tratarem do tema de economia circular desde o Fundamental 1, que é onde exatamente conecta com o currículo e está na alimentação. As atividades de Fundamental 1 são voltadas para alimentação e fala de compostagem, e além, né, dos outros temas. E eu acho que o grande ponto, né, mais uma vez, a economia circular conecta com o currículo, com a Base Nacional Comum Curricular, conectada com a base diversificada e os temas transversais, como educação ambiental e tal. Então, os temas estão presentes, né? Falta exatamente políticas estaduais e municipais que fomentem os temas todos, né? Hortas escolares, teve programas extensos de produção de horta, né? A gente sabe que existem ações de compostagem, né? Tem muitas fundações que têm esse tema e acabam levando, né? Acho que até o Instituto Votorantim tem uma ação muito forte com hortas escolares e compostagem, entre outros. Mas o que a gente tem de forma em nível federal é uma base nacional, né? Então, ou seja, são as grandes diretrizes e alguns objetivos de aprendizagem, alguns não, todos os objetivos de aprendizagem esperados em cada etapa de ensino. Mas aí depende de ações, né? A gente tem que ter como um grande movimento espalhando esse tema para que professores mobilizem os coordenadores, que mobilizem os secretários de educação, e esses projetos pontuais possam se tornar cada vez mais sistêmicos, né?
e acho que cada vez mais a gente tem menos balas de prata para resolver os problemas complexos que a gente enfrenta. Então, é uma atitude de formiguinha, uma atitude de rede, uma atitude que a gente percebe acontecendo em formigueiros, em enxames de abelha, são descentralizados, complexos por natureza, mas que é um dos poucos caminhos possíveis para a gente endereçar os desafios, né? Então, enfim, é um trabalho contínuo. E só para dar uma sequência nessa fala do Vinícius agora, eu acho que uma palavra muito importante que você acabou de falar é a questão descentralizada, né? Chega um momento que você tem tantas formiguinhas, tantos trabalhos em tantas escolas, de repente a coisa começa a mudar numa velocidade diferente. Não sei aonde que a gente está nessa linha aí de crescimento, mas temos exemplos por todas as partes. Em qualquer bairro que você for, tem bons exemplos. Falta algumas viradas de chave para a gente conseguir melhorar. Mas o fato de ser descentralizado é muito importante. É o mundo que a gente acredita. A gente acha que esses processos centralizados eles não estão funcionando da forma correta. Mas temos bons cases também para mostrar. Agradecemos o tempo de todos, ok? Obrigado. Valeu.